Fala aí galera, tudo bem com vocês? Jean Ribeiro aqui. Nessa quarta-feira pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com parlamentares, ministros, secretários e chefes das Forças Armadas brasileiras para discutir os últimos pontos do texto da reforma da Previdência para os militares. Agora, às 4 horas da tarde, ele enviou o texto da reforma da Previdência dos militares para o Congresso Nacional para análise. Primeiro, ela passará por uma comissão especial e após ela seguirá para o plenário, onde será analisada uma segunda vez. Essa proposta da reforma da Previdência dos militares era uma exigência dos aliados do governo para que eles analisassem a reforma da Previdência como um todo. Vamos analisar agora as principais mudanças da PL de reestruturação das Forças Armadas e o que ela traz de novo para os militares. De início, as estimativas é que essa proposta em 10 anos vai causar um impacto de 10,4 bilhões no rumo da Previdência. Os ganhos no sistema de proteção social dos militares será por volta de 97,4 bilhões de reais. E o custo para reestruturar todas as carreiras das Forças Armadas será por volta de 87 bilhões, gerando os 10,4 bilhões de economia para a Previdência. Já para os estados, essa economia será por volta de 52 bilhões de reais. Dentro das principais mudanças que essa PEC traz, temos a universalização das contribuições. Atualmente, os militares ativos e inativos contribuem com 7,5% do rendimento bruto, mais 3,5% do Fundo de Saúde. Com a nova proposta, a alíquota passará para 10,5% do rendimento bruto em 2022, além dos 3,5% do Fundo de Saúde, totalizando uma contribuição de 14%. A alíquota sobe 1% a cada ano. Em 2020, ela será de 8,5%, 2021, 9,5%, e em 2022 finalmente será os 10,5%. Aumento no tempo de serviço. Atualmente, a idade mínima para se aposentar como um soldado, por exemplo, é de 44 anos, tanto para homem quanto para mulher, sendo que tem que ter 30 anos de atividade. Essa idade ela vai aumentando conforme o caso. Por exemplo, para um cabo, ele se aposenta com 30 anos de atividade, com no mínimo 48 de idade. A nova proposta traz um tempo mínimo de atividade de 35 anos, tanto para homem quanto para mulher, e idades mínimas diferenciadas das antigas. Por exemplo, um soldado ele irá se aposentar aos 50 anos de idade, um primeiro sargento aos 57, tenente aos 63. Aqui embaixo vai ficar o slide de apresentação utilizado. Aí tem a idade mínima de todos os postos de graduações. Aí para você que tiver alguma curiosidade, você pode estar baixando esse PDF onde tem os slides e tirando sua dúvida. Regras de transição. Os militares que já tiverem 30 anos de atividade quando entrar em vigor a nova lei, poderão se aposentar. Já para os demais que ainda não têm o direito adquirido, ele terá que pagar um pedágio de 17%. Fica fácil calcular. Você vai ver quanto tempo você tem de atividade no momento em que a lei entrar em vigor e você vai calcular os 17% em cima desse tempo que você tem na Forças Armadas. Calculado esses 17%, você vai somar aos 30 anos, que é o mínimo para se aposentar atualmente. Você somando os 30 com os 17%, você vai ter o tempo necessário que você vai utilizar para poder se aposentar, ou no caso, ir para inatividade. Outra novidade é quanto ao rol de dependentes de cada militar. Nós temos dois grupos. Um primeiro grupo que é dependente independentemente de ter renda ou não, e um segundo grupo que só será dependente se não tiver renda própria. Para o primeiro grupo, que são dependentes mesmo tendo renda, houve uma redução de 8 grupos para apenas 2. E quais são esses grupos? O primeiro é o cônjuge ou companheiro que vive em união estável com o militar. E o segundo são os filhos ou enteados que o militar tenha e que sejam menor de 21 anos. Para a segunda categoria, que são os que necessariamente têm que depender financeiramente do militar, houve uma redução de 10 grupos para apenas 3. Os novos grupos são quais? Esses 3 grupos são os pais,
os curatelados ou tutelados menores de 18 anos ou inválidos, ou filhos ou enteados que tenham menos de 24 anos e estejam na condição de estudante. A reestruturação também prevê uma redução de 10% do efetivo, sendo entre temporários e de carreira. Hoje, a proporção que a gente tem é que existem 55% dos militares temporários e apenas 46% dos militares são de carreira. Algumas vantagens trazidas pela reestruturação: adicionais de habilitação e disponibilidade militar, ajuda de custo para os militares que forem transferidos para a reserva e gratificação de representação. O adicional de habilitação é uma parcela mensal para o militar que realizar cursos com aproveitamento. Nesse caso, praças e oficiais terão a mesma porcentagem da gratificação. Esse adicional tem o mesmo percentual no início, no meio e no fim da carreira e incide somente sobre o soldo. O adicional de disponibilidade será uma parcela mensal e só começará a ser pago em 1º de janeiro de 2020. Esse adicional é referente à disponibilidade permanente do serviço em que o militar se encontra. Já a ajuda de custo será paga somente uma vez quando o militar entrar na inatividade e será paga no valor de 8 soldos. No final da apresentação da proposta, foram mostradas algumas peculiaridades que somente o servidor militar tem, como risco à morte, não pode fazer greve, não pode sindicalizar-se, não tem direito à hora extra, não tem direito a FGTS, não tem direito a adicional de periculosidade, nem tampouco a adicional noturno e outras tantas coisas. Só no ano de 2017, por falta desses adicionais, foi economizado por volta de 20,7 bilhões de reais. Dentro da proposta também houve uma comparação entre países da América do Sul quanto ao investimento em segurança pública. E o Brasil ficou em 7º lugar, atrás de países até como a Guiana. O Brasil investe menos de 1,5% do PIB em segurança pública. Por fim, a proposta mostra alguns países que têm sistema de proteção social dos militares diferenciada do sistema de proteção social dos civis. E são exemplos dos Estados Unidos, a Alemanha, a China e a Rússia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui que é muito importante para a gente. Valeu galera, até mais!